Então, boa tarde a todos. Meu nome é Ivana Maia. Eu atuo como supervisora acadêmica aqui do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde. E hoje nós temos o prazer de iniciar mais um ciclo de palestras, né? Essa iniciativa é a iniciativa do NUTEDES, né, aqui da Faculdade de Medicina da UFC. Então, nosso intuito é fomentar a educação permanente, seja de profissionais, tanto profissionais quanto de acadêmicos, né, na área da saúde. E aí nós estamos num ciclo do bloco de cuidados. Esse ciclo está recheado de palestras muito interessantes. Tivemos palestras sobre doação de órgãos, a questão da terminalidade de vida. Ainda vamos ter palestras sobre farmácia viva e também sobre a questão da saúde bucal na saúde coletiva. Então, hoje eu tenho o prazer de convidar um especialista para falar sobre a reabilitação pulmonar da Covid longa. Então, seja bem-vinda, doutora Andréia Bride. Ela já está projetando a apresentação dela, fazendo alguns testes. Então, enquanto isso, eu vou apresentá-la, falar um pouquinho sobre ela. Então, a doutora Andréia, ela é fisioterapeuta intensivista, intitulada pela COFIT, né, Conselho Federal de Fisioterapia, psicomotrista relacional, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, também é PhD em saúde pública, com pós-doutorado pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade de Medicina do Porto, também possui doutorado em saúde coletiva e mestrado em saúde coletiva. É pesquisadora plena da Diretoria de Desenvolvimento Educacional em Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará. Também é membro do Centro de Simulação em Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará. É supervisora tutora do curso básico de vigilância mecânica na Covid, também da Escola de Saúde Pública do Ceará, facilitadora e instrutora do projeto ELMO, pelo Centro de Simulação Realística da ESP. Foi responsável pelo treinamento de mais de 300 profissionais em atuação na pandemia, para uso do capacete ELMO, no estado do Ceará e também em outros estados. Então, é docente convidada de cursos de pós-graduação, Interfísio, Nacional Físio, Instituto Curais, Unifor, Universidade Estadual do Ceará. Então, doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Desde já agradecemos a sua atenção e a sua disponibilidade de compartilhar o seu conhecimento, né, para que a gente possa ampliar essa comunidade de práticos em saúde. Boa tarde a todos. Me escuta, Ivana? Está me escutando direitinho? Pronto. Ok, tudo bem. Boa tarde, eu agradeço o convite, né, na pessoa da professora doutora Sheila Fontenelle, que faz parte do núcleo, né, agradeço ao Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância da Faculdade de Medicina, é um prazer enorme para a gente poder estar compartilhando esse momento e partilhar um pouquinho das experiências sobre o que a gente tem visto e tem aprendido ao longo desses últimos tempos, né, sobre não só a Covid, mas agora também a Covid longa. A gente tentou projetar aqui e deu certo, então eu vou só ver se a gente consegue no mesmo formato, né? Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou fechar, eu acho que agora eu fiz alguma coisa errada, viu, Ivana? A gente tinha ensaiado, então... É só você projetar a sua apresentação, está vendo toda a sua tela. Tá, pronto. Deixa eu parar aqui, pronto, eu vou fazer assim, vou fazer de novo, porque eu acho que, né, vai dar certo. Pronto, a gente já viu que dá, né, que deu certo, então, pronto, eu acho que vai, agora vai entrar direito. Ixi. Pronto, já estamos vendo a sua tela, sabe? Pronto, Já estamos vendo. Pronto. Então, assim, inicialmente, a gente traz aqui a ideia de falar um pouquinho sobre a Covid longa, né, que é um formato de que a gente pode estar lembrando da importância de estarmos junto com algo que não deixou a gente, né? A pandemia foi embora, mas a gente tem aí alguns acessos que a gente precisa ainda cuidar,
E como fisioterapeuta, a gente precisa estar retomando e estar relembrando ainda mais esse tipo de situação que tem aparecido, principalmente nesse último ano, tá? Então, a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a Covid longa, que tem alguma denominação e que tem uma variação mesmo em termos de divisão pela Organização Mundial de Saúde, que veio sendo dividida da Covid pós-aguda, que ela vai naquele período de 3 a 12 semanas, após Covid, que ela vai para além de 12 semanas, e que muitas vezes essas situações são chamadas de síndrome de Covid crônica. Então, isso muitas vezes faz com que nós possamos entender que, de repente, sim, instalou a necessidade de estar avaliando e denominando esse essa nova condição adquirida após a própria Covid. Então, diferentemente do que nós imaginávamos, né, a Covid, na verdade, não é mais só a Covid, né? Então, a gente tem agora um prolongamento que acabou ganhando status de doença pela própria Organização Mundial de Saúde. E tem nos preocupado muito, porque a partir de 2020, outubro de 2021, que a gente está fazendo exatamente agora, né, 2 anos aí, agora esse final de semana, onde a OMS trouxe como definição de doença a condição de Covid longa. Né? Então, o que se diz ainda, embora seja já diagnosticada como... É do seu ambiente, né? Esse som, tem um som do meu ambiente. Mauro, é o som do meu ambiente, que eu não tenho como, infelizmente. E aí a gente tem aqui uma definição, né, clínica oficial de COVID, principalmente para aquelas pessoas que após os 3 meses da doença acabam mantendo ou persistindo com as condições de diagnóstico, né, das quais elas foram feitas. Então, muitas pessoas, entre os profissionais de saúde, têm muita dúvida em relação a essa condição diagnóstica, e isso pode dificultar os esforços no que diz respeito aos avanços do próprio tratamento, né? Então, é importante que a gente, sem a menor sombra de dúvida, consiga, mais do que nunca, estar alerta sobre as condições que podem aparecer a partir das percepções dos indivíduos, né, socialmente. E ela tem essa característica, ela tem esse diagnóstico, que se fala enquanto uma doença emergente. Então, entre muitas outras interações que são semelhantes, ela vai ocorrer em indivíduos que tiveram as infecções conformadas ou prováveis pelo coronavírus. A gente sabe que tem muitas dessas pessoas que não tiveram um teste positivo, né, e que mesmo assim acabam apresentando algum tipo de infecção. Então, é importante que nós estejamos alertas para que a gente entenda que mesmo a pessoa, às vezes, tendo um diagnóstico falso positivo, são pessoas que podem ter sintomas relacionados com uma possível infecção do vírus, né, e até de uma forma mais antiga, da qual ela nem tenha percebido. E esses sintomas, eles vão reaparecer após a recuperação inicial do episódio agudo, que é algo que nos preocupa. A mim, como fisioterapeuta, por exemplo, é algo que chama a atenção. Por quê? Porque a pessoa pode, muitas vezes, ter o vírus, apresentar todo o processo do COVID, tratar a doença, tratar a virose, né, em si, mas após esse episódio agudo, nós podemos ter a persistência desses sintomas, né, desde a doença original ou flutuando ao longo do tempo, ou seja, a pessoa pensa que já está bem, e quando ela menos espera, ela apresenta algum tipo de flutuação do sintoma, seja ele qual for. Então, o que a Fiocruz trouxe num estudo ainda do ano passado é que 10 a 20% das pessoas que tiveram essa COVID vão desenvolver algum tipo de complicação um pouco mais prolongada. Então, isso já serve de alerta quando a gente for trabalhar essa expectativa de um diagnóstico diferencial. Que sintomas são esses, né? Eu peço desculpa aí pelo slide que ficou um pouquinho fora de configuração, mas já se chegou a falar, inclusive, né, num artigo de Domingues, ele traz que essa variedade de complicações pós-Covid é tão grande
que ela, inclusive, já foi designada pela própria OMS como uma constelação de sintomas. Então, o que a gente tem que lembrar? Que vários desses problemas podem acontecer no dia a dia sem que a gente nem se dê conta, e a gente precisa realmente estar alerta, como os problemas de memória e concentração, a falta de ar, dor no peito, cansaço e fadiga, é sempre muito relatado de forma persistente, né? Uma tosse seca que é realmente bem recidivante, aquelas perdas de olfato e paladar, o sono fica alterado para muitas pessoas, dores de cabeça na forma dessa cefaleia que vai e volta de forma intermitente, a tontura pode ser até mais persistente ao longo dos tempos, e alguns casos mais específicos, sensações de formigamento, né, uma febre, dor no estômago, mudanças de ciclo menstrual nas mulheres, e tem algumas situações que são bem interessantes, como, por exemplo, a depressão e a ansiedade, que foi algo que veio sendo bem presente em muitos dos casos que chegam para nós nesses últimos tempos de Covid longa, e a dor muscular. Então, a gente costuma dizer que a grande maioria das pessoas pode até nem ter apresentado uma disfunção pulmonar tão evidente, mas a dor muscular, ela sempre, na maioria dos casos, ela vai estar presente de alguma maneira. E aí a gente vai trazendo a importância de estar se falando sobre essa reabilitação pulmonar, a Covid longa, por conta de repercussões funcionais que ela vai trazer. Então, não é só a partir dessa lesão pulmonar que acontece no período da instalação da Covid propriamente dita, mas muitas das vezes entendemos ou temos que observar que o pulmão vai ser grande acometido da situação. E que nós vamos começar a entender é que, do ponto de vista físico-patológico, existe uma destruição difusa do epitélio alveolar, muitas vezes com dano e sangramento dos capilares pulmonares, e lógico, dependendo do grau de acometimento, a proliferação fibrosa dos septos alveolares e uma consolidação pulmonar, que é o que, na grande maioria dos casos mais graves, a gente vai encontrar. Lembrando que existe um risco para um remodelamento vascular, e esse alveolar também, que se tornam crônicos. Então, isso é algo importante para a gente lembrar, que uma vez que o tecido começa a ter lesões que passam a ser lesões crônicas, existe uma capacidade grande desse órgão gerar uma alteração ainda mais severa, que são as fibroses, né? Então, a fibrose pulmonar tem sido hoje um dos achados que temos observado e descoberto após o paciente apresentar essas repercussões sintomatológicas após a COVID. Tá? Então, algo que realmente causa uma preocupação e pela disfunção que vai acabar gerando no dia a dia da vida dessas pessoas. É importante que a gente entenda que existem algumas perspectivas que a gente faz, que a gente traça quando a gente está a partir da condição de investigação. Então, o raio-x, o exame de imagem, como as tomografias, o que acontece? Elas vão dar uma perspectiva de como essa aeração pode estar acontecendo. Então, muitas vezes, o paciente, ele está falando inicialmente que ele está respirando bem, ele está de acordo com, não, eu consigo respirar bem, ele tem até uma apresentação de uma saturação boa, e, na verdade, o que acontece é que, alguns dias depois, ele começa a aparecer uma disfunção pulmonar. Então, aí, o exame radiológico, o exame de imagem, ele vai ser muito importante na hora que a gente vai pensar, inclusive, em traçar qualquer plano de tratamento para esse paciente. Porque a gente vai entender se realmente já existe instalado uma disfunção de lesão crônica, como as fibroses. E, lógico, na grande maioria das vezes, a gente precisa ter o segmento com uma imagem um pouco mais específica, no caso das ressonâncias, né, ou das tomografias. O que a gente entende é que existe a necessidade também da gente compreender quando é que esse COVID pós-agudo, né, e a síndrome propriamente pós-Covid está instalada, porque isso se dá principalmente quando a gente vê que o paciente não tem nenhum tipo de acompanhamento. Então, uma coisa que nós tivemos, que foi muito importante, principalmente no ano
período da segunda onda, né, e que nós observamos isso ao longo de 2022, e temos visto isso já nesse primeiro semestre, é que para nós, fisioterapeutas, que estávamos na linha de frente, acompanhando os pacientes que chegavam nas situações emergenciais, nós começamos a perceber que esses pacientes começavam a ser tratados, e à medida que eles entendiam orientações específicas, isso se dava um pouco mais facilitado do ponto de vista que esse indivíduo compreendesse o que serviria como mais necessário para trabalhar essa disfunção pulmonar. Né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente também. Então, é interessante que nós possamos entender que a condição de acompanhamento respiratório, para que essa função pulmonar não fique degradada aos seus limites, ele deve começar de uma maneira bem preventiva. Então, não se deve, inclusive, esperar que a síndrome, ela chegue. Se nós conseguirmos que ela seja trabalhada ainda no período pós-Covid, ou até mesmo Covid, isso é bem mais interessante, tá? E aí nós chegamos num questionamento interessante, essa reabilitação pulmonar, né, da Covid longa. O que a gente, na verdade, trata? Né? Como é que a gente trata essas sequelas cardiorrespiratórias do pós-Covid? É interessante que nós possamos, de fato, valorizar que o Covid não traz só as disfunções pulmonares. Então, muitos dos pacientes podem, das pessoas, né, vou tratar assim, apresentam inicialmente disfunções que não vão ser inicialmente pulmonares e que podem não levá-lo a achar que as repercussões vão ser mais severas. Tá? Então, o que pode acontecer? Pode ter alterações vasculares, pode ter disfunções gástricas, hematopoieticas, e, enfim, até chegar numa condição cardiorrespiratória ou pulmonar mais enfática. Então, muitas vezes, pacientes, a gente percebe muito o aparecimento de pessoas que acabam desenvolvendo as tromboses, né, as embolias, Covid, e isso gerando lesões que vão desde um AVC, né, de um acidente vascular cerebral, com danos neurológicos extremamente graves, com danos cardíacos, com danos hepáticos, enfim, algumas alterações que foram feitas a nível intestinal, que trouxeram repercussões muito graves e que nós temos visto de uma maneira bem assustadora, fazem com que nós possamos compreender que a gente não vai tratar só a sequela, a gente não deve tratar só a sequela, e nem podemos esperar que as sequelas realmente aconteçam. Né? Então, através do foco da reabilitação, a gente precisa entender, né? E aí, com base nesse gráfico que o SUS traz essa avaliação, é que nós percebemos que quanto mais tempo após a Covid, mais grave as consequências podem ser geradas do ponto de vista funcional. Então, muitas vezes, a gente entende que esse paciente, que esse indivíduo não precisa de uma condição e que, na verdade, quando a gente percebe, ele já está ali no nível de comprometimento bem mais acentuado. E isso realmente faz com que esse paciente traga repercussões bem piores ao que se iniciava. Nós temos aqui um artigo que foi publicado em 2020 ainda, onde ele enfatiza a grande importância de nós trabalharmos com algumas variáveis que fazem parte da função pulmonar. E muitas vezes, quando esses pacientes são internados, principalmente após 30 dias já hospitalar, dificilmente se faz exames como uma espirometria para que a gente possa avaliar ou investigar esse percentual de comprometimento. Mas, na grande maioria das vezes, quando esses pacientes chegam na fisioterapia e eles vão para os nossos ambulatórios, para as nossas clínicas privadas, fazer o acompanhamento dessa função pulmonar, esses pacientes todos acabam apresentando, na sua grande maioria, um aumento de 80% de comprometimento desses valores, dessas variáveis, né,
E aí, no caso, são variáveis como a capacidade vital forçada, o volume respiratório forçado, a capacidade pulmonar total, e que tem uma implicação direta de toda a função pulmonar. Então, quer dizer, de 2019 para cá, que foi quando nós começamos a tratar a COVID, esses níveis, essa ênfase da função pulmonar, ela vem sendo muito trabalhada nos nossos ambulatórios. E isso tem trazido realmente um comprometimento extremamente severo para alguns pacientes que não são orientados ou que não são vistos, certo? Então, eu trago aqui esse artigo, que foi um artigo onde foi, na verdade, um dos primeiros artigos onde nós conseguimos discutir um pouco com uma ênfase um pouco maior, valorizando a importância dessas variáveis enquanto acompanhamento funcional. Quando é preciso, né, que nós tratemos essas disfunções com suporte durante a fisioterapia, a gente precisa ter uma escolha coerente. Que escolha coerente é essa? A gente pode usar de oxigenoterapia, de ventilação não invasiva, né, a gente pode se utilizar de várias situações e de vários suportes. O que é importante? Porque a gente evite os excessos. Mas esses excessos, eles vão estar bem oscilantes dentro da oxigenoterapia, que vai repercutir na necessidade desse paciente realmente precisar do uso do oxigênio, até o uso de uma máscara propriamente dita, né? O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes esses pacientes são encaminhados para o uso de oxigenoterapia sem necessidade. O fato dele estar com o nível de oxigênio um pouco abaixo daquilo esperado, não quer dizer que ele não tem a capacidade de retomar a sua função pulmonar. Então, isso realmente é importante que seja visto, que seja designado enquanto plano terapêutico, para que a gente possa oferecer a esse paciente o que de fato ele precisa. Então, se eu tenho a necessidade da indicação de uma máscara de ventilação não invasiva, onde eu vou proporcionar a chegada de uma melhora de fluxo desse paciente, eu vou conduzir numa forma. Se ele precisa de uma quantidade de concentração de oxigênio, eu vou caminhar para uma outra indicação. Então, o que é interessante é que nós possamos, antes de qualquer outra coisa, avaliar o quão grande é esse grau de dispneia e o quanto essa dispneia é limitante, para que a gente possa, a partir daí, traçar o tipo de tratamento que a gente vai conseguir designar. Se nós não entendermos isso, vai ficar muito complicado, inclusive, designar que esse paciente pode fazer um tipo de treino aeróbico, que ele pode fazer um treino de força muscular, né, que ele pode fazer um treino onde ele envolva um trabalho da própria musculatura periférica global, que na grande maioria das vezes, a gente encontra enquanto empecilho, enquanto dificuldade, na hora que nós vamos gerar essas indicações. E aí a gente trata, né, enquanto reabilitação pulmonar, enquanto reabilitação pós-Covid longa, a gente tem que lembrar que antes de qualquer outra coisa, a gente não vai tratar o Covid, né? A gente vai tratar a pessoa que adoeceu. E se a gente trata essa pessoa que adoeceu, a gente tem que levar algumas coisas em consideração, tá? Se nós percebermos, se nós avaliarmos que nós estamos tendo nos últimos 5 anos um grande comprometimento por conta das doenças crônicas não transmissíveis, nós vamos lembrar que muitas dessas doenças, elas ficaram de lado no momento em que a pandemia chegou. Então, de repente, essa pandemia chegou e deixou muitas dessas doenças de lado, porque nós só pensávamos como tratar tudo que chegava por conta da pandemia, por conta da Covid. Então, muitos desses pacientes trouxeram, somados a essas repercussões pós-Covid, muitas dessas doenças que já eram comorbidades. Então, é importante que nós estimulemos a funcionalidade do indivíduo, mantendo essa boa qualidade de vida, para que a gente possa garantir essa saúde, né? E isso vai ser o quê? Uma forma da gente vencer essas barreiras, da gente vencer esses desafios. Por quê? Porque diversas vezes a gente se depara com uma condição que as pessoas ficam sem saber o que fazer. E é importante que esses determinantes sejam valorizados e sejam especificados, porque muitas vezes eles vão poder auxiliar na prevenção e na manutenção dessa saúde.
Então, é importante que nós entendamos que o apoio e o estímulo que são gerados por todos esses grupos de atividade e socialização, eles foram inviabilizados, né, com a pandemia. Então, por conta disso, a gente tem agora um papel que ele é redobrado. Não só tratar as consequências dessa Covid longa, mas também fazer com que essas pessoas que eram envolvidas com esses tipos de cuidado, por conta das doenças crônicas não transmissíveis, possam ser mais do que nunca envolvidas com esse trabalho. Porque essas pessoas são o nosso foco de preocupação. Essas pessoas podem ser independentes de novas ou mais velhas, né? Se elas tiverem algum tipo de alteração, como diabetes, hipertensão, obesidade, o próprio sedentarismo, forem pessoas que forem tendenciosas a ter alterações psicoemocionais, essas pessoas podem sim sofrer com os transtornos da Covid longa de uma maneira enfática, seja pela sua inatividade física, seja pela falta de como esse pulmão relaciona essa sua função ao realizar as atividades, ou seja, uma baixa condição pulmonar, e isso é importante ser atenuado. Nós temos que, durante a reabilitação pulmonar, e aí eu vou chamar de reabilitação pulmonar do paciente com a síndrome da COVID, né, pós-COVID, que nós não vamos poder trabalhar com foco exclusivo nos órgãos respiratórios. Até como falamos agora há pouco, nós temos uma grande tendência de fazer um comprometimento geral dessa condição corporal. Então, veja, algo que nós precisamos realmente entender é que trabalhar a musculatura respiratória, seja através de força, seja através da endurance, né, da resistência que esses músculos respiratórios necessitem, para diminuir essa dispneia, assim como enfatizar a quantidade do formato de fortalecimento muscular global que nós vamos inserir, porque ele precisa ser gradativo, né? Então, o que a gente está querendo dizer, inclusive, é que muitas das vezes se acha, se deixa de lado, que precisa se fazer um trabalho de musculatura periférica, então é preciso que a gente faça sim, mas por outro lado ele precisa ser lento de forma gradativa, para que a gente possa entender que a recuperação de uma doença como a COVID, ela não é rápida, ela também é lenta. Então, essa musculatura, ela precisa ir se reorganizando até que ela tenha condições de gerar a resposta a qual você está indicando, evitando que essa pessoa, na grande maioria das vezes, faça até uma fadiga. Então, muitas vezes, a gente cai naquela circunstância onde a gente vê pessoas que estão fazendo treinamento, que estão se submetendo a programas de reabilitação pulmonar pós-Covid, mas elas não têm força, né? Elas não têm força para fazer uma caminhada no esteira, elas têm dificuldade de gerar um pedalar na bicicleta, elas têm dificuldade em gerar um exercício com uma carga que seja de meio quilo. Então, isso é muito importante ser percebido. Então, essa associação de um treino muscular periférico com um treino de musculatura respiratória é extremamente relevante. E aí, a gente traz, né, que são limitações e repercussões que têm uma limitação diretamente relacionada com essa condição de saúde e educação. Ou seja, nós precisamos lembrar que a pandemia acabou. O que ficou agora foram as repercussões que ela deixou e essas limitações. Então, a gente precisa lembrar que a gente não vai, daqui para frente, a gente não vai mais pensar em reabilitar só para tratar o Covid. A gente tem que reabilitar com a ideia de entender que essas pessoas querem uma melhor qualidade de vida, ou seja, a gente necessita de uma boa saúde, assim como a gente precisa educar as pessoas para que as pessoas possam ganhar performance, para que essas pessoas possam melhorar a sua condição e as suas incapacidades, sejam elas respiratórias e sejam elas motoras, né? Isso é feito na grande maioria das vezes, né? A gente indica, defende e gostaria que fosse daqui para frente sempre assim, um trabalho feito a partir da equipe multiprofissional, porque isso vai gerar sem a menor sombra de dúvida, um percentual elevado
a gente estimular esse autocuidado. Então, esse percentual de pessoas que precisam ter esse cuidado após uma Covid longa, eles têm um envolvimento direto com tudo que eles viveram na pandemia. Muitos deles com algumas doenças crônicas, por exemplo, a própria fibromialgia, as doenças que são realmente determinantes a partir das alterações cardiovasculares, e que muitas dessas pessoas acabam dependendo de um cuidado que hoje, mais do que nunca, é um cuidado que está relevante para a saúde pública no país, em vista daquilo que se gastou nos cuidados com a própria doença. Então, na hora que a gente trabalha com a Covid, fazendo um trabalho de equipe multiprofissional, a gente vai evitar a reacidivância muitas vezes desses sintomas, as grandes probabilidades dessas pessoas voltarem à sua condição de limitações, né, físicas e psíquicas, falando de um formato todo, né, de um formato clínico, certo? E é por isso que a gente entende que mais do que nunca a gente precisa da ajuda. Aqui, para a gente entrar, que fazer um programa de reabilitação não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né? Dado que um dos centros de formação que a gente tem, que é referência no Brasil, que é do Hospital do Coração, minha casa de formação, e por isso eu fiz um trabalho de compartilhar, onde a gente sabe que a gente tem aqui uma derivação enorme de equipamentos que podem ser trabalhados, mas qualquer um desses equipamentos só devem ser trabalhados quando existe uma indicação. Por quê? Porque nós temos uma preocupação muito severa com isso. E qual é a preocupação? Para que a gente saia, né, desse momento de pandemia fortalecido, para que a gente possa enxergar, né, nos enxergarmos mais, buscando aí um cuidado na forma de prevenção, a gente precisa entender isso, mesmo ainda quando a gente tem um processo de adoecimento. Então, primeiro, o ideal é que a gente possa cuidar da prevenção antes de adoecer. E depois, na hora que a gente adoece, é a hora que a gente não pode deixar de jeito nenhum de passar, por exemplo, a oportunidade de ser acompanhado num programa de reábil. As doenças crônicas, né, que elas já estão instaladas, elas não vão ser motivos para diminuir a qualidade de vida, nem nos tempos da pós-pandemia, porque a gente entende que muitas dessas pessoas ficaram com doenças vasculares, muitas dessas pessoas ficaram com doenças crônicas como uma fibrose pulmonar, que são limitações. Essas pessoas já tinham seus diabetes, essas pessoas já tinham suas obesidades. Então, simplesmente esse tempo traz para a gente que a preocupação não deve existir na forma de cuidar e ensinar, sim, as pessoas a se cuidarem melhor, para que o impacto dessa SARS-CoV, né, desses nossos indicadores de saúde, de fato eles possam possibilitar os estudos e muitas outras estratégias mas agora não mais, né, em como tratar a doença, mas agora ressaltando propostas de ação de intervenção em saúde. Então, digamos, na hora que eu sei e eu consigo gerar um melhor diagnóstico, um melhor acompanhamento, eu vou certamente entender que mesmo a doença trazendo, se instalando do vírus, gerando ali todas as alterações possíveis, eu tenho, a partir das minhas estratégias enquanto plano de tratamento, uma forma de cuidar e de gerar boas propostas de ação. E aí, como é que eu vou saber se essa pessoa vai lá para aquele centro de reabilitação que a gente citou, né? Quem é que pode fazer isso e como é que a gente encaminha para esses programas? A partir de uma avaliação, que a gente chama na fisioterapia de avaliação cinético-funcional. A partir dessa avaliação cinético-funcional, nós vamos ter um diagnóstico cinético-funcional, e aí vamos entender se existe um nível de disfunção pulmonar, com essas variáveis comprometidas, e aí vamos entender se a capacidade pulmonar total está comprometida, se a força muscular inspiratória ou expiratória, que estão ali naquele momento sofrendo com os danos de pós-Covid, ou se, na verdade, é uma disfunção muscular periférica. Se esse indivíduo tem uma sarcopenia pós-Covid, por exemplo, e essa diminuição de força chega a ser algo que realmente seja limitante, tá? E a partir disso, nós vamos chegar, então, dessa avaliação num diagnóstico cinético-funcional, que é o que nos dá base para um planejamento terapêutico. Com esse planejamento terapêutico, nós já vamos ter avaliado, usando várias, né, possibilidades de equipamentos, mas dentro de uma avaliação funcional, para que a gente possa, sim, reabilitar. Então, eu só reabilito
se eu conseguir avaliar antes, para poder ter essa média. E nessa reabilitação pulmonar, eu chamo a atenção que eu preciso lembrar, mais uma vez, a diminuição da morbidade, mortalidade cardiovascular. Quando a gente está no programa, a gente vai gerar uma possibilidade dessa diminuição, dessa mortalidade. A gente vai estar enfatizando uma melhora da capacidade funcional. Vamos diminuir também as demandas metabólicas e circulatórias das atividades físicas diárias. Muitos desses indivíduos, eles ficam sem conseguir realizar as simples atividades diárias, como tomar banho, fazer a barba, se alimentar, mudar de público. Então, esse tipo de consumo de energia que o organismo pede depois da vídeo, né, que é o que a gente chama de demanda metabólica, a gente vai começando a induzir para que esse paciente consiga responder da melhor maneira. Assim como uma diminuição de frequência cardíaca, que entra aqui como uma variável importante, principalmente para aqueles pacientes que têm uma comorbidade, como uma doença cardiovascular específica. Mas o que a gente traz em termos de relevância também aqui é chamar a atenção, porque muitas pessoas, quando a gente fala de reabilitação pulmonar, as pessoas acham que reabilitação pulmonar é só cuidado com o pulmão, né? Então, não são só os nossos pulmões que precisam de cuidado. A reabilitação pulmonar, ela é global, ela traz uma performance de trabalho que coloca atividades para o corpo todo, para que essa função realmente possa se dar de uma maneira onde todo o sistema possível absorver da melhor forma. E aí a gente tem as diversas possibilidades, né, que vão desde um exercício mais simples até um exercício mais rigoroso, que a gente precisa entender que tem fases. Então, essas pessoas precisam ser encaminhadas para um fisioterapeuta, que é o profissional adequado para cuidar desses indivíduos nesse momento, né? Então, o profissional que hoje é o profissional indicado para fazer os programas de reabilitação pulmonar no pós-Covid é o fisioterapeuta, e que, lógico, a partir de um determinado momento, ele pode, sim, ser acompanhado por um profissional de educação física, dentro das sistemáticas, onde esse profissional tenha algum outro tipo de proposta, pode até voltar a fazer uma corrida de rua, natação, seja lá o que for, mas contanto que essas variáveis já estejam estáveis e que esse paciente realmente seja liberado por um profissional que cuida especificamente dessas necessidades postas pelos cuidados pós-Covid, certo? E aí eu trago que a reabilitação, aqui do lado dessa palavrinha teste, tinha um positivo, né, tinha um mais, onde eu trago para a gente discutir aqui um pouquinho, que essa reabilitação do Covid longo, na verdade, ela começa a partir do teste positivo, né, dependendo de como a pessoa vai reagir após saber do seu diagnóstico de Covid, as circunstâncias podem ser modificadas. É lógico que tem coisas que fogem à nossa alçada, as pessoas às vezes buscam esse cuidado, mas elas precisam realmente às vezes ser internadas, chegam ao processo de intubação, algumas dessas pessoas foram a óbito, né, ou muitas dessas pessoas foram a óbito, não por falta de cuidado, ou não por negligência do seu autocuidado, mas porque a doença é realmente grave e chegou ao seu limite máximo. Mas o que nós estamos falando aqui, colocando aqui, é que muitas dessas pessoas, né, acham que porque não estão sentindo nada que seja funcionalmente aparente, elas não precisam de um suporte. Então, a ideia é que essas pessoas possam ser orientadas, isso já se faz hoje dentro dos ambientes hospitalares, ou até mesmo no momento em que o paciente faz o teste, ele é orientado para procurar uma busca com um fisioterapeuta especialista e tentar ser orientado de quais os exercícios respiratórios importantes naquele momento, quando ele deve começar com esses exercícios, quais são os melhores, se são exercícios só respiratórios, se são exercícios motores, certo? E por aí vai.
E assim, a nossa principal ideia é que essas pessoas, elas consigam chegar nos seus limites máximos de esforços, né? Antes mesmo de ir para uma academia, a gente sabe que pode chegar no controle da fisioterapia com alta performance. Então, é o que a gente busca, onde a gente vai ter treinos, aqui a gente vê esses 2 últimos slides, as várias possibilidades de trabalho na reabilitação. Aqui a gente não teria um tempo ideal para a gente conversar sobre cada passo a passo da reabilitação, mas a gente entende que a partir das disfunções que esse indivíduo apresente, a gente possa sim começar desde o exercício respiratório mais leve até conduzi-lo aos níveis de esforços mais intensos, que vão desde os exercícios anaeróbicos até os aeróbicos, assim como exercícios que sejam de alta performance. Tá? Então, a gente tem, sim, tanto idosos como jovens que passam por esse processo. Então, a gente tem, às vezes, idosos que respondem até muito melhor aos programas que são solicitados. E isso pode acontecer, inclusive, em vários ambientes associados, tá? E a gente chega acho que eu diria assim, que é o ponto máximo, né? Que é um cuidado que a gente fala que não é só a reabilitação. Então, nós falamos da equipe multidisciplinar, enquanto um cuidado que estimula o autocuidado, mas a gente fala de uma reabilitação direcionada, de uma reabilitação específica, cuidadosa com relação às variáveis direcionadas, em relação às condições de uma forma como essa reabilitação deve não acontecer, aquilo que é importante, aquilo que não deve ser realizado, o que é contraindicado, que também é importante ser referenciado, e o cuidado holístico, né, que ele passa por várias situações e que aí aqui independem as defesas científicas, né, daquilo que se acredita, o que se defende, mas muitas pessoas, por exemplo, melhoram com uma condição de massoterapia, outras melhoram com aromaterapia, outras melhoram com yoga, com meditação. Então, esse cuidado que caracteriza essa nomenclatura de holística é extremamente importante para quem necessita de um cuidado, independente, né, da possibilidade, tá? Então, a gente precisa lembrar que tudo isso que a gente fala aqui busca a memorável qualidade de vida. Então, para um indivíduo que está restrito ao leito, qualidade de vida é ficar em pé. Para uma pessoa que todo dia faz caminhadas de 2, 3 quilômetros, qualidade de vida é cada dia melhorar seu âmbito de busca. Tá? O que a gente precisa lembrar é que a prevalência da Covid longa, ela vai se mostrando com muita dificuldade, muito dificultada de fazer diagnóstico pela diversidade dos grupos de pacientes e todas as estratégias especializadas. Até agora, o que muito se discutiu eu consigo fazer para o paciente A, mas o paciente B não me responde da mesma maneira. Então, é importante que nós possamos lembrar que ainda é muito novo e que a gente não pode deixar de utilizar tudo aquilo que pode favorecer a condição de melhora para gerar qualidade na vida. Também, muito mais do que de vida, mas uma qualidade na vida dessas pessoas. E aí eu chamo aqui a atenção para que as pessoas que são assintomáticas, elas também podem desenvolver essas alterações severas pós-Covid. Não quer dizer que elas não tiveram uma Covid grave, elas não foram internadas, que elas não possam apresentar incômodos pós a doença. Por exemplo, a gente sabe que muitas das pessoas que tiveram Covid após um mês e meio, né, aí às 6 semanas, 8 semanas, às vezes até um pouco mais, 12 semanas, apresentam uma dor muscular que ninguém sabe de onde. Ela parece ser uma dor inespecífica. As dores crônicas, elas aparecem de uma forma abrupta. Então, isso é importante que a gente lembre e que precisa ser validado enquanto se avalia esse paciente que teve realmente a COVID, tá? Um grande desafio a ser enfrentado atualmente pela complexidade e diversidade dos efeitos a médio e longo prazo em todas as áreas. Essa fala da doutora Margarete Dalpomo, né, na Fiocruz no ano passado, quando ela estava dando uma entrevista, foi algo que sempre me chamou muita atenção, porque a gente entende que a partir de agora, o desafio é muito maior por a gente
já conhecer algo a mais do Covid que a gente não conhecia. Então, agora, a nossa responsabilidade aumenta, porque agora deixa de ser só a curto prazo, passa a ser a médio e a longo prazo, todas essas evidências que a gente precisa realmente demonstrar no que diz respeito ao cuidado ao indivíduo que foi exposto a uma condição de Covid e que pode, sim, apresentar uma situação de maior fragilidade. Então, acho que era isso, Ivana. Estou aqui controlando meu tempo, a todos que estiverem, né? Mas eu acho que era isso. A gente pode abrir agora para ver se tem algum tipo de perguntas, tem algum tipo de questionamento. Pronto, doutora Braz, muito obrigada pela sua palestra. Você pode falar, você ia falar do seu. Oi? Ia apresentar alguma fala, posso falar, né? Pode sim, lógico. Eu agradecer imensamente pela sua explanação, pela palestra. Eu trouxe aqui alguns apontamentos finais a respeito dos tópicos que foram trabalhados. Então, você fala um pouco sobre a questão do conceito de Covid longa, né, que algumas tecnologias distintas. Também falou da classificação da Covid, ressaltando a Covid pós-aguda, a diferença entre Covid pós-aguda e síndrome pós-Covid. Chama a atenção a questão da prevalência dessa condição de Covid longa, que chega a ser entre 10% a 20%, mas eu acredito que tem uma grande chance de subnotificação, até porque você falou que nos casos assintomáticos também vira a acontecer a Covid longa. Também chamou a atenção o fato de a Covid longa, né, está afetando cerca de 80% dos casos, muitos marcadores da função pulmonar, né, e essa variabilidade de sintomas que você mencionou, desde a dor, a dispneia, a fraqueza pulmonar, que são condições que afetam a qualidade de vida, né, e também a realização de atividades de vida diária. Dada essa variabilidade, você ressaltou a questão também da diversidade de estratégias que podem ser aplicadas, não só restritas à questão pulmonar em si, mas também a estética, a questão da saúde como todo, o autocuidado, né? Então, muita atenção, você também ressaltou outras práticas integrativas, né, que podem auxiliar no tratamento do paciente. E teve uma fala que você falou, que eu vou resgatar, que é assim, não se deve tratar apenas as sequelas, e esperar que elas aconteçam, né? Então, essa sua palestra foi um alerta para todos os profissionais da saúde, não só os fisioterapeutas, a uma mais sensível a essa condição, né? E aí, quando você estava falando, eu me surgiu a dúvida, qual seria esse perfil de pacientes que tem a Covid longa? É o idoso? É o jovem? É o sintomático? É aquele que foi hospitalizado? É o que foi entubado? Mas aí, ao longo da sua apresentação, você já me respondeu que existem vários perfis, né? E a Covid longa, ela tem perfil de pacientes específico, idoso, ela pode acometer qualquer pessoa. Então, com muita atenção. E outra questão que você falou é que a Covid longa, algumas condições psicossomáticas podem causar aí somar, né? Se somar o psíquico corporal, trazer ainda mais impactos à qualidade de vida do paciente, das atividades diárias, né? Então, muito obrigada, também foi muito bom. Eu queria esse momento para a questão, para questionamentos, né? Possíveis questionamentos, questões. Olá, Andréa, tudo bem? Olá, boa tarde. Oi, Sheila. Oi, que coisa boa. A Ivana deu uma sintetizada na aula, assim, total, que chegou Ivana, agora, né? Ela pegou Ivana, todos os tópicos aqui, isso. Ela fez uma súmula maravilhosa. Andreazinha, nós estamos aqui muito felizes porque você agora também participa da nossa comunidade de práticas e ensinagem, né, em saúde digital. Você está assim, você que é em vários aspectos e âmbitos da sua vida, você é um expoente, você é uma inspiração para nós. Então, assim, você viveu a assistência, depois viveu a educação,
né, da Covid. Eu sei que em momentos síncronos, né, em momentos simultâneos, você estava dos dois lados, né, tanto ensinando a fazer o elmo, quanto você aplicando o elmo, enfim. É um prazer enorme você estar aqui com a gente, é uma honra muito grande você estar aqui. E às vezes eu acho que a gente não entende do que a gente, onde a gente se meteu, né, André? A gente vai por um canto de sereia, né, dos amigos. A Ivana também está trazendo os amigos dela para cá. Mas é assim, a gente tem essa ideia de que nós somos abençoados, mas alguns colegas estão na ponta e eles acham que eles estão sozinhos. E a saúde digital veio para dizer que não, né? Nós todos fazemos parte dessa comunidade, nós só estamos em pontos diferentes. Então, você falando agora, você falou diretamente para aquele colega da estratégia da família, do generalista, né, assim, do ACS, né, que também está lá reconhecendo, né, sendo aquela ponta que vai trazer o paciente para o profissional de saúde, até o médico. Então, assim, eu amo quando você fala, né, porque você inclui todos nós, né, muito obrigada. A gente sabe que é um estudo que ainda está fazendo processual, né, então, assim, a gente sabe que o pulmonar não é o único órgão comprometido pela Covid longa, nós temos pacientes que estão entrando em verdadeiros processos de demenciação avassaladores. Ontem eu tive a irmã de um paciente meu que, assim, não tem outro motivo, nem na família. Então, assim, não há outro motivo, né, a não ser a Covid que ela teve. Eu agradeço, né, Sheila, sempre a parceria, né, a credibilidade, porque a gente sabe que a gente está sempre junto, né, e é muito bom essa ideia da possibilidade do virtual, porque deixa a gente, ao mesmo tempo, longe, deixa a gente muito pertinho, e a gente facilita também essas trocas. Mas, assim, eu vivi isso, a minha mãe não morreu de Covid, mas a minha mãe fez um processo inicial em um ano, né, que a levou, certamente, ao óbito, porque ficou mais limitada, né, então isso eu acho que também fez com que a gente começasse a olhar por outros olhos, todas essas questões de Covid. Eu hoje me detenho também associando no meu dia a dia de assistência ambulatorial a fazer uma técnica que eu fui buscar para poder melhorar a condição da dor crônica daquelas pessoas que foram chegando depois do Covid, né, e que trouxeram tanto o fator depressivo como a dor crônica, que é a neuromodulação, para a gente tentar gerar aí uma neuroplasticidade, que é uma coisa nova. Aqui no estado somos poucos, inclusive, profissionais, eu acho que temos 2 médicos que fazem isso, e 2 fisioterapeutas, eu, meu parceiro e uma outra colega. Então, assim, a gente, na verdade, começa a entender que a ajuda, né, pós-Covid, ela vai para além do que a gente já conhecia, para além do que a gente já tinha, e que, acho que vai mais além quando a gente fala que não é só a tecnologia, né, porque a gente se baseou muito que a tecnologia ia ser para ajudar, que a gente sabe que não é isso, né, que essas pessoas precisam ser ouvidas, que essas pessoas precisam tirar dúvidas, que elas precisam entender, porque elas também ficam sem entender e não sabem que não podem, né. Eu, há uma semana atrás, estava com uma paciente de 92 anos, que chegou, passou mal em 48 horas, a gente pediu para levar para a emergência, chegou na emergência, o que aconteceu? Não fizeram o exame de Covid, né? 4 dias depois, o quadro pneumônico aumentou, foram fazer um rastreamento, e quando foram ver, ela estava com mais de 50% do pulmão comprometido, já gerando vidro fosco, a parte de uma tomografia, quer dizer, uma coisa que poderia ser evitada se tivesse sido feita há 72 horas, né? Porque quando ela foi para o hospital, ela já tinha 3, 4 dias de sintoma. Então, são medidas que a gente pode evitar, porque a gente continua aí, as pessoas estão vivendo mais, a gente está aí com uma longevidade instalada, né? Que a gente precisa. Então, assim, uma realidade obrigada. instalada ainda. Então, obrigada, eu sei que a gente está dentro da hora, viu, Ivana? Eu estou aqui cronometrando. Não, estamos na hora. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada pela respondendo credibilidade. Ivana, eu estou né, aqui assim, às ordens. Já tem até trabalhos, Ivana, tentando fazer
algoritmos aí, né, e lançando a mão de marcadores biomoleculares para ver, assim, se é um comprometimento mesmo do sistema imunológico, né, que é autoinflamado, né, que é autorreativo, vascular, né, hiperreativo, autoinflamado, né, vascular. Isso, que, assim, aparentemente, parece que ele responde, continua respondendo, né, e, assim, e é por isso que tem as exacerbações, mas qual é a face desse paciente, quais são esses sinais e sintomas que a gente vai entender que o paciente tem esse perfil. Ainda não chegamos nessa equação mágica, né, Andréa? Mas a Andréa está certa. A gente tem que aprender a reconhecer. A gente tem que aprender a reconhecer e a proteger, a ser protetivo mesmo desse paciente, porque assim, ele pode evoluir para além até daquela internação e a gente tem que encaminhar o colega para continuar fazendo as reabilitações, né? Andreazinha, aqui é um projeto de extensão, como você me perguntou, né, do Núcleo de Tecnologia e Educação à Distância, né, aqui da Faculdade de Medicina UFC, mas assim, na verdade é um projeto de extensão para lá de Guarda-Chuva, e assim, já é uma casa, né, Ivana? Porque cabe em todos nós. E assim, na verdade a gente faz esse projeto de extensão em parceria com um programa do Ministério da Saúde, que é o Telesaúde Brasil Redes, que ela é quem, através da RUT, tenta conectar todos os polos de telesaúde aqui do Brasil, né? Nós somos um dos polos aqui no Ceará, graças a Deus, com muita honra e trabalho duro, né, do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira e de toda essa equipe maravilhosa, Andréa. Então, assim, todos os dias eu experimento uma saudade de vocês aí da ESP, mas já, assim, vivificada pela equipe aqui do NUTEDS. Então, assim, para você ver como eu tô trabalhada na saudade, viu, irmã? Um beijo. Pronto, Ivanazinha, toda sua, querida. Pela explanação. Tchau, doutora. Obrigada. Tchau. Até uma próxima oportunidade, Ivana. Foi um prazer.